Fala, manos e manas de Jesus, como é que vocês estão? Esse é o canal falando sobre o reino de Deus, trazendo para você sempre uma palavra abençoada, vinda diretamente do coração do Pai. E galera, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com geral. Vamos falar de Jesus para todo mundo. E hoje temos o nosso quadro, né, tão especial que começamos aí, que é o Quem Sou Eu, que hoje iremos falar nada mais nada menos sobre o rei Salomão. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Se abre e a igreja se rende perante tua glória. Biografia de Salomão. Salomão foi rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz, era filho de Batseba e Davi, que reinou durante 40 anos as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Os fatos de sua vida estão narrados em livros bíblicos, como em 1 Reis e 2 Crônicas. Rei de Israel. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote. Apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Salomão herdou de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital de seu reino. Salomão criou uma administração unitária. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal. Promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito. Introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. No Golfo de Aqaba, Salomão construiu o porto Azion-Geber, próximo de Elat, para comerciar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que, segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir corresponde àquele país asiático. Pouco a pouco, a riqueza de Salomão aumentava. Tinha enorme palácio em Jerusalém e residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia. Salomão e sua sabedoria. Apesar de jovem, Salomão era um sábio conhecido e respeitado por toda a região. Até de terras mais distantes vinham nobres e príncipes em busca do conselho de Salomão. Diz a Bíblia que, de fato, pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade os seus súditos e os estrangeiros, os ricos e os pobres, os que louvavam a Javé, Deus onipresente dos judeus. Entre as visitas famosas, conta-se a da rainha de Sabá. Supõem os historiadores que ela reinava uma região africana nas margens do Mar Vermelho. Os etíopes acreditam que seus imperadores nasceram dos descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. São estimados em 1005 os cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é de sua autoria os livros bíblicos Eclesiastes, Provérbios e Cânticos dos Cânticos, além do Salmo 127. Mas só existe certeza quanto aos Provérbios, que foram escolhidos pela tradição judaica em um livro depois canonizado como parte do Antigo Testamento. Foram reunidos em 31 capítulos que contêm 850 versículos, todos louvando o entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor.
O Templo de Salomão. Até então, não existia nenhum lugar especial para cultuar Deus. Os hebreus consideravam que qualquer lugar era bom para fazer preces. Mas Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Os mestres vinham de Tiro. O rei Irã enviou-lhe arquitetos fenícios, cedro e cipreste, em troca de trigo e óleo bruto. A obra deve ter começado em 959 a.C. e terminou 7 anos depois. O edifício era um complexo de recintos e pórticos. Seu teto e suas paredes eram revestidos de cedro. Havia frisos de ouro, candelabros, vasos, altos e baixos decoravam o interior. Essa é a descrição da Bíblia. Morte. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em 2 reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos. Reconstruído, foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã pelas legiões romanas. Dele sobrou até nossos dias apenas uma muralha que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da biografia. A gente falando um pouquinho sobre o rei Salomão. Está sendo um resumo bem breve para vocês, contando de alguns fatos que aconteceram em seu reino e entre outras coisas, né, que a gente lembra. Algumas coisas ficaram de fora, né, porque a gente faz um resumo, mas a gente pode lembrar muito bem, por exemplo, daquele caso, né, do filho das 2 mães, que ele teve a sabedoria naquela situação, e fora as concubinas e as esposas do rei, né, que eram várias. E esse era um fato que as pessoas, a maioria sabe disso, né, em relação a Salomão, só que foram alguns fatos que ficaram de fora, né, até para o vídeo não ficar muito extenso, porque a intenção é trazer um resumo da biografia, né. Então, galera, é isso. Fique com Deus. Terça-feira tem mais. Tamo junto e fui!